formas. Então, seguindo a mesma teoria, né, da aplicação. Então, a gente pode fazer isso aqui, né? A gente vai colocar esse comando aqui novo também que vai aparecer para a gente aqui agora, que é o number. O number, ele vai fazer uma coisa. Suponhamos que eu colocasse o number, né? Shift Enter. Ele ia plotar dessa maneira, né? Tranquilo. Tá bem bonito. Porém, se eu fizesse isso aqui, ó, R, e dissesse que T, por exemplo, é igual a sei lá, 23, Shift Enter, ele ia me dar informação desse jeito. E isso aqui, cara, não é resultado, não está literalmente fatorado, não está compacto para ser uma informação. Não é um número ali concreto que você vai pegar e escrever. Então você quer uma coisa calculada já, entendeu? Você está mexendo com uma calculadora, você quer o valor exato ali, todo faturadinho. Não quer mais equação para ter que resolver no papel. Então o que você vai fazer? Você vai adicionar o number, né? Number. E quando você adicionar ele vai gerar essa informação aqui, ó. Então reduzir toda ela para isso aqui. Então isso aqui é o nosso objetivo, tá? Se você quiser fazer o oposto disso, é só apagar o number, tá? Tranquilo. Então a gente vai escrever aqui, ó. O com 0 não funcionou por quê? Porque 0 não muda nada, tá? Então tipo, por isso que não funcionou. Mas vamos escrever aqui mesmo assim, porque vai ter uns valores que vão virar decimais. Então a gente já conserta. Por exemplo, no caso dessa velocidade aqui, ó, a gente vai colocar t igual a 0 e vai adicionar number, shift enter, olha lá, ele abriu dessa maneira. E o da aceleração, que é a gente vai fazer a mesma jogada, shift enter, pronto. Tranquilo? Isso aqui que o livro coloca aqui, ó, a gente pode ler no nosso programinha. A leitura começa o seguinte: nosso vetor R, em função do tempo valendo 0, é igual a 5 mais 2. Ele tá nesse formato aqui, ó, pintado dessa maneira, mas a gente pode ter da mesma forma. Nosso vetor R, em função de um tempo igual a 0, está na posição 5x mais, porque é positivo depois do 2 positivo, em EY. Sacou? Ou seja, lembra daquela lógica que eu falei anteriormente lá em cima, um pouquinho mais atrás do vídeo, né? Que ele vai entender a caixinha como se fosse uma matriz? Então, basicamente isso. Se eu tenho 5 aqui e 2 aqui, ele vai entender dessa forma, que também vai entender dessa forma. Ou seja, eu vou escrever o 2 aqui, tá? O que acontece? Você lê dessa forma, você generaliza dessa forma, você enxerga dessa forma, que também você enxerga dessa maneira aqui, certo? E a máquina, ela enxerga dessa maneira aqui. Ah, Thiago, mas esse 2 aqui vai empatar com esse 2, a máquina não. Não vai. Os números que estão aqui, a máquina ela não vai pegar o número. Ela vai pegar a caixinha onde está. Então é aquela ideia da matriz, sabe? Eu tenho A1, A12, A21, A22. Acho que sim, isso tá certo. Essa noção de matriz. Você tem um número aqui, cara, mas quando você botar o 2 aqui, esse número se torna uma coisa que não faz parte da leitura. Então, a máquina ela faz isso, ela abre espaço. Essa é a lógica dela, ela trabalha essa lógica de matriz. Então, agora com esse conhecimento extra de interpretação que fica melhor, né? Você pode entender como que funciona a leitura. Então, agora quando a gente abre com o comando, a gente pode ver que 5 significa que está na posição X, que a máquina lê em 1, e 2 significa que está na posição de Y, e a máquina lê em 2.
certo? Olha lá, essa lógica aqui. Mas vamos preservar primeiro a lógica do x e o y, que é melhor para você entender. Mais tarde você vai exercitando essa ideia da matriz aí, se você não tivesse ideia ainda na cabeça. E aí agora a gente vai ter aqui o vetor v, e o vetor v em função do tempo zero vai ser igual a esse valor. E como vocês podem ver, olha, ele tem uma vírgula aqui, tá? Essa vírgula também representa um x, certo? Mesma coisa aqui, ó. Porém, x vale zero, então não vale nada. Então a gente só escreve o y, que é tudo que está a partir desse zero para cá, viu? Certo? Bem tranquilo até aqui. O nosso vetor a da aceleração, em função do tempo valendo zero, vai ficar escrito dessa maneira, ó. X é esse cara aqui, vetor na direção de x, e esse cara aqui é vetor na direção de y, certo? Então, feita a leitura, já dá para matar a pau. O que a gente vai fazer aqui agora adiante? Fazer o mesmo processo que a gente fez de atribuir valores a t, só que agora a gente vai fazer até onde a gente quer analisar o comportamento. Então, a partícula começa em zero, ela vai andando, sei lá, a partícula está andando no meio do espaço. Pode ser um carro, pode ser uma bola, pode ser um passarinho, sei lá. A partícula, a gente está analisando ela, e essa partícula sai de um tempo zero e vai até um tempo 15, certo? E a gente quer ver qual é o gráfico dessa trajetória. Então, a gente vai escrever novamente R e vai atribuir t agora igual a 15. E vai adicionar também o number. Shift Enter, pronto. Já resume ele aqui. Se você quiser a expressão, tire o number, vê como que ficou a expressão, faz o que quiser e depois põe o number, porque é melhor, optimiza mais o teu programinha. Aceleração em função do tempo igual a 15. É interessante você fazer essa prática de ler o comando como se fosse você escrevendo uma continha de álgebra no papel, porque fica mais legível o que você está fazendo. Então vamos lá, vamos calcular o limite disso aqui. A gente vai, vamos lá. Inf significa infinito. Então, essa variável já tem um valor dentro do software do Maxima e ele significa infinito. E limit é um comando que significa estou tomando o limite de R em função do tempo ao infinito. Por que ele descreveu o resultado direto? Porque eu botei o number lá em cima, saca? Então ele está lendo como se fosse um número. Terminou de fazer o cálculo do limite, vamos escrever o comando plot. Vamos plotar agora o gráfico, né? Depois que a gente já calculou os limites. E o comando plot ele é bem parecido com o comando que a gente usou naquele vídeo de física. Só que o comando plot ele precisa de uma organização. Nesse caso nosso aqui, a gente vai utilizar um comando chamado parametric. O parametric ele vai fazer ele vai deixar mais simples a nossa vida, no caso, né? O que acontece? O parametric ele vai pegar a mesma variável que indica, no caso, o nosso comando aqui, nosso programinha. O que esse comando plot 2D e esse parametric vão fazer juntos? Ele vai pegar esse R da nossa equação e ele vai separar em uma parte daqui e uma parte daqui. Da mesma forma, ele vai fazer isso com o resultado do limite, uma parte daqui e uma parte daqui. Então é aquela ideia de matriz que eu expliquei. Ele vai ler dessa maneira aqui, ó, 5 na direção de x
e 3 na direção de y. Esse é o gráfico em 2D. Então ele vai ler dessa maneira. Então a gente precisa escrever esse comando parâmetro. Se a gente não escrever ele, ele não vai conseguir organizar a informação. Por quê? Porque a gente escreveu a equação, a gente colocou toda a informação de x e y dentro de uma variável só. Se a gente quisesse fazer diferentão, sem o paramétrico, o que a gente ia ter que fazer? A gente teria que selecionar apenas essa parte aqui, ó, da vírgula para cá, e botar, sei lá, tudo isso dentro da variável 1. Tudo isso dentro da variável 1. E tudo isso daqui a gente teria que botar, por exemplo, dentro da variável 2. Agora são duas variáveis para cada caso. Aí a gente poderia botar o plot 2D, abrir o parêntese, escrever R1 e R2 e aí continuar a plotagem, entendeu? Então dá para fazer dessa maneira. Só que essa maneira que eu estou mostrando para vocês pode dar problemas no caso do nosso exemplo, porque a gente não está programando isso para efetuar um plot dessa maneira. A gente está programando para um outro tipo de plot, então pode dar muito errado. Então como é que fica a plotagem? O parâmetro, abre o colchetezinho parâmetro, e aí depois escrever esse comando, tudo que está depois dele aqui na vírgula, dentro do colchete dele, na vírgula, começa a funcionar. Então vocês vão botar R, que é a variável da equação, abre o colchete 1, porque é aquela ideia da matriz que eu expliquei aqui em cima, ó. X ele lê como 1, certo? Vírgula R da mesma equação, abre o colchete 2, posição 2, posição 1, posição 2, certo? Não é um número, é posição 1, posição 2, posição de x, posição de y. Bom, depois disso aqui a gente bota mais uma vírgula, vai escrever o nosso domínio da nossa função. Eu vou explicar melhor como trabalha funções no Maximo, mas por enquanto vamos só dar nomes às coisas aqui para fazer sentido. Então, dentro do domínio de t, que é o nosso domínio, t é o nosso domínio, a gente vai botar de 0 até 60. Por quê? Porque a gente está trabalhando na unidade de CI. Então, são 60 segundos. A gente bota mais uma vírgula. E o que acontece? Vai ter o comando nictix. Só que esse comando nictix ele dá um problemaço. Por enquanto nessa versão ele está dando um problema, que está dando um bug. Tá? Então quando vocês colocar esse nictix, ele vai dar um bug. E ele não vai rodar o programa, ele vai pedir mais uma informação a mais. Então o ideal seria não colocar ele. Tá? Então depois disso aqui a gente pode dar Shift Enter. Faltou mais um parêntese aqui, que é o parêntese que vai obedecer a parte do parâmetro. Uma coisa interessante, se você passar certinho aqui, você pode ver onde é que está cada parêntese. Então tem que ter aquela lógica das bonequinhas russas, tá ligado? Uma coisa dentro da outra. Terminando essa parte aqui, Shift Enter. E voilá. Tá aí nosso plot, nosso gráfico. Então a gente pode dizer que essa equação dessa trajetória dessa partícula é representada por esse gráfico aqui, certo? Vocês podem pegar, imprimir, salvar, abrir uma grade aqui. Isso aqui são várias coisinhas que vocês podem mexer. Vocês podem transitar ele, ó, certo? Então são várias coisas que vocês podem estar mexendo aqui nessa janelinha aqui. Veja que ele vai abrir, ele vai executar no prompt comando do seu PC. Então o programa está rodando aqui, ó, no seu PC. Tanto que eu vou até fechar ele aqui. Olha o que vai acontecer. Ó, ele bota o nome do meu usuário do PC, né? Local, ele fecha. Ele executa aqui, ó. Ele vai executar nessa parte aqui do PC como um programa comum, tá, sabe?
um software comum aí de programação. Então o ideal seria você fechar a janelinha no X e nunca fechar direto esse negócio aqui primeiro, porque, bom, enfim, vai saber como é que tá a atualização do seu PC para não ferrar ele. É melhor fechar uma coisa de cada vez. Bom, então é isso. Acho que isso é o básico para iniciar para a gente começar a mexer com um pouquinho de matemática no máximo. O ideal, o legal seria a gente assistir trabalhar essa série primeiro, depois trabalhar de física, porque eu percebi que tem umas coisas aqui que são essenciais para a gente entender umas coisinhas que eu vou fazer lá na série de física, certo? Bom, então é isso. Valeu aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Deixe seus comentários, deixe um like, por favor, porque eu tive horas tentando fazer rodar as coisas aqui, tentando estudar para saber o que cada coisa faz. Então é importante muito, muito mesmo que vocês pelo menos dê esse feedback aí para eu saber se está tudo legal, se o quanto que eu posso melhorar e para dar uma visibilidade pro canal, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado e valeu!